Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Santana e hoje vamos fazer um review da ferramenta V2V Converter da StarWind, uma solução gratuita e muito interessante para todo profissional de TI que trabalha ou pretende trabalhar com virtualização. No que ela consiste? Em fazer a conversão de máquinas virtuais de diferentes formatos. Então, por exemplo, como demonstra aqui na ilustração no próprio site do fabricante, tem um ambiente VMware e um ambiente Hyper-V. Preciso migrar máquinas virtuais entre eles. A ferramenta faz de uma forma simples e eu vou fazer ao longo do vídeo. Vocês vão entender o quão simples e o quão intuitivo é o processo. Aqui tem 4 documentos explicativos disponíveis para quem quiser saber mais da ferramenta. Benefícios, ela é gratuita, não existe nenhum recurso que esteja faltando por existir numa solução paga, não, ela é totalmente gratuita. Com relação à proteção dos dados, você precisa converter, por exemplo, um VMDK VMware para um VHDX Hyper-V. O origem VMDK, destino VHDX. Esse arquivo de origem ele é mantido de forma intacta durante o processo, evitando assim a corrupção de dados e tudo mais. Então, digamos que ao final do processo, você vai tentar, por exemplo, subir esse VHDX no ambiente Hyper-V, o sistema operacional não funciona, a máquina virtual não inicializa, por exemplo, e você mantém intacto o arquivo original de máquina virtual. Com relação à versatilidade, a ferramenta suporta diversos formatos, os mais comuns, VMDK, VHD, VHDX, e tem um recurso interessante que você pode habilitar durante o processo de configuração da conversão, que é o Windows Repair Mode. O que significa isso? Vou fazer a conversão de uma máquina Windows de Hyper-V para VMware, exemplificando agora. E aí eu habilito essa opção. Digamos que o arquivo de origem, ao ser ligado à máquina virtual, esse sistema operacional não inicializa. Ele vai entrar naquele modo de recuperação, onde você tem ferramentas e pode utilizar o prompt de comando para corrigir a inicialização desse sistema operacional, ok? Tornando assim ainda mais fácil o processo de conversão. Eu deixei aberto aqui aqueles 4 documentos. Basicamente eles falam a respeito do que já está ali na página principal da ferramenta. Aqui a ilustração demonstra um problema que é o que? Nativamente, sem qualquer tipo de ferramenta, seja paga ou gratuita, eu não consigo fazer a movimentação de máquinas virtuais entre ambiente VMware e Hyper-V e vice-versa. Então eu preciso de uma ferramenta, né? E a solução, no caso, eles estão indicando aqui, é o V2V Converter. Realmente é uma ferramenta bem interessante. Os requisitos aqui do sistema operacional. Para fazer a instalação e a execução do V2V Converter, precisamos ter no mínimo uma máquina com Windows XP ou superior. E caso seja necessário converter um arquivo VHDX para outro VHDX, é necessário ter uma máquina com Windows 8 ou Windows Server 2012. Com relação ao espaço em disco, vamos converter, por exemplo, um arquivo VHDX de 30 GB para um VMDK de destino, que vai para o ambiente VMware. Eu preciso ter os mesmos 30 GB de espaço em disco na máquina onde vai ser armazenada, no storage onde vai ser armazenado esse arquivo de destino que vai ser convertido. Algumas melhorias que foram incluídas de acordo com as builds da ferramenta. E temos aqui os formatos de disco de máquinas virtuais que são suportados, são os mais comuns. Em se tratando de VMware, suporta VMware Workstation, o que é bastante interessante, porque é complicado você migrar máquinas virtuais baseadas em VMware Workstation para Hyper-V, por exemplo. Então a gente vai fazer uma demo, inclusive, sobre isso ao longo desse vídeo. Formato de SX, obviamente, também VMDK, mas baseado em vSphere. Microsoft Virtual Hard Disk, o VHD, que é do Windows Server 2008 e 2008 R2. E VHDX, que é do formato baseado em Windows Server 2012 e 2012 R2. Além de também suportar RAW Image, ou seja, o formato .img. Então vamos proceder com a nossa demo.
o cenário que temos é uma máquina virtual com Windows 8.1 sendo executada num VMware Workstation. Como fazer a migração para um Hyper-V de destino, que é o servidor que eu tenho aqui no meu ambiente. Então, previamente, para facilitar o nosso trabalho e de forma que a demo não seja demorada, eu já copiei, eu vou demonstrar para vocês aqui, essa máquina virtual, o arquivo dela está armazenado aqui, ele possui quase 7 GB, é esse invcli05.vmdk. Eu já copiei previamente para o servidor de destino, que é um Hyper-V, que nós vamos acessar aqui, que eu já deixei aberto. Eu já copiei esse mesmo VMDK para cá. Então vamos executar a ferramenta, já foi previamente instalada, a instalação é muito simples. Avançar e sem mudar qualquer tipo de coisa durante o processo. Vamos abrir aqui o V2V Image Converter, StarWind. Ok, ferramenta em execução. Temos aqui uma primeira tela com informações a respeito da ferramenta, da compatibilidade. Vamos avançar. E aqui ele pede, como eu falei, a ferramenta é muito simples. Ele pede o arquivo de imagem de origem. Então vamos apontar para o arquivo VMDK que eu já copiei de forma prévia, que se refere a esta máquina virtual baseada em VMware Workstation, que está em execução aqui nessa máquina com Windows 10. Então vamos voltar ao servidor, apontaremos para o VMDK referente à máquina virtual Windows 8.1, que se chama invcli05. Ele identificou aqui o formato, tá? VMware, e o tamanho desse disco virtual. Na verdade, é o tamanho até onde ele pode chegar. Se trata de um disco dinâmico e não fixo. Vamos avançar. Formato de destino. Aqui tem as opções. Vamos converter para o formato VHDX, pois colocaremos essa máquina virtual em execução em uma infraestrutura de Hyper-V Windows Server 2012 que já está pronta aqui previamente também, ok? Então selecionamos aqui Microsoft VHDX Image, vamos avançar. Eu vou habilitar essa opção de Windows Hyper Mode para o caso do sistema operacional não inicializar corretamente. Então vamos avançar. Destino desse arquivo que será gerado é o arquivo com o mesmo nome do arquivo original, invcli05, só que agora .vhdx, que foi o formato que eu escolhi. Ele informa o tamanho que esse arquivo vai ficar, obviamente, na verdade, é até que tamanho ele pode chegar, né? E aqui o espaço disponível nessa unidade onde eu vou armazenar esse arquivo. Lembrando que eu comentei no início do vídeo que precisamos ter o mesmo tamanho do arquivo de origem. Avançar. E será iniciado aqui o processo de conversão. Vocês podem ver que já foi criado o arquivo e o processo de conversão vai levar um tempo. Ao final, se tivermos sucesso, teremos o arquivo invcli.vhdx. E aí procederemos com a criação de uma máquina virtual, fazendo um apontamento para esse arquivo que foi criado. O processo vai demorar de acordo com o tamanho do arquivo de origem. Então, muitas das vezes você vai pensar, pô, Paulo, mas quanto tempo vai levar? Depende do tamanho de arquivo de origem. Vamos aguardar aí o processo de conversão. Como se trata de um arquivo relativamente pequeno, de quase 7 GB, então ele não vai levar tanto tempo assim no processo de conversão. Como vocês puderam ver, é bem simples a utilização da ferramenta. Em 3 telas você inicia o processo de conversão.
Já temos aí metade do processo. Setenta por cento, 80%. Ok. 100% do processo realizado e arquivo convertido com sucesso. Como vocês podem ver aqui, vamos finalizar. Temos aqui, ele ficou com um tamanho um pouco maior, ficou com, em torno de 7 GB. Vamos proceder então com a criação de uma máquina virtual, onde faremos o apontamento para o disco que foi convertido durante esse processo. Então vamos criar aqui uma nova máquina. Vou respeitar o nome da máquina original. Ok. A geração vai ser 1 mesmo. Memória, vamos disponibilizar aqui 2 GB de memória. Se trata de uma máquina com Windows 8.1. E agora vamos fazer o apontamento para o disco que foi convertido de VMware Workstation para Hyper-V. A primeira opção aqui, ele cria um disco novo, não é o que queremos. Vamos marcar a segunda opção para utilizar um disco já existente. Vou voltar aqui no diretório e vou mover esse disco criado para o diretório da máquina. Ok. E agora vamos proceder com o apontamento correto. Invicli 05, está aqui o disco criado. Vamos abrir, avançar e finalizar a criação da máquina. Ok, temos aqui a máquina Invicli 05 criada. Vamos inicializar a mesma para ver se o processo foi feito com sucesso. Por enquanto tudo correndo bem, já temos aí a inicialização do Windows, já é um bom sinal. Significa que temos grande chance do sistema operacional inicializar de forma correta. Como eu selecionei aquela opção para a recuperação do sistema caso tenha algum problema, ele entrou nesse modo. A opção continuar, como a inicialização aparentemente foi ok, vamos sair e continuar. Temos aí o processo de inicialização do Windows 8 novamente. Lembrando que a máquina de origem não possui o mesmo hardware da máquina de destino. Então existe um processo de instalação de drivers e tudo mais e adaptação para essa máquina de destino. Preparação dos dispositivos. Vamos aguardar mais um pouco que a máquina já vai estar finalizada. Se trata de ainda na fase de preparação dos dispositivos, isso é normal. Como falei, o hardware é distinto da máquina de origem para a máquina de destino. E essa primeira inicialização demora um pouco mais justamente para essa adaptação dos dispositivos. Mas já temos aí um bom sinal de que vai funcionar. Normalmente, quando ocorre algum problema, a máquina já ou nem inicializa, a VM não liga, ou já dá falha na inicialização do sistema operacional. Então,
temos aí uma grande chance do Windows inicializar de forma correta. Após a fase de preparação dos dispositivos de hardware, mais um reboot da máquina virtual. E temos aí a nossa máquina virtual convertida de VMware Workstation para Hyper-V, formato VMDK para formato VHDX. Vamos efetuar logon na INV-CLI 05. Usuário Paulo. Ok. Temos aí a nossa máquina migrada de plataforma VMware Workstation. Que fique bem claro isso, muitas das pessoas às vezes têm dúvida de como proceder com migração de máquinas virtuais baseadas em VMware Workstation para ambiente Hyper-V. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se trata de uma ferramenta bastante interessante e que com certeza deve fazer parte do kit de ferramentas de todo consultor de TI que trabalha com virtualização. Quem acompanha a minha trajetória sabe que eu sou um defensor das ferramentas, principalmente das gratuitas. Eu sempre posto no meu blog ou no Twitter ou publico vídeos a respeito de ferramentas que são bastante úteis para o nosso dia a dia. Continue acompanhando o trabalho, curtam os vídeos, sigam no Twitter e acompanhem o blog. Muitas novidades virão. Um forte abraço e até a próxima.